Já ouviu falar de Moçambique? Não é apenas mais um país no mapa. É um verdadeiro tesouro de contrastes e mistérios, onde as praias podem rivalizar com as Maldivas, mas turistas lá são tão raros quanto o caviar em um blog de culinária. Imagine, você caminha pela areia branquíssima cercado apenas por você e o imenso Oceano Índico. Mas isso não é tudo. Nas aldeias locais, ainda vivem tradições que se mantiveram ao longo de centenas de anos, incluindo danças com máscaras e práticas xamânicas que poderiam fazer qualquer festival moderno parecer uma apresentação monótona. E sim, se você está curioso, antigos navios portugueses ainda repousam no fundo do oceano, junto com eles, ouro, o sonho de todo aventureiro. Mas espere, ainda não acabou. Em Moçambique, há uma areia cantante que emite sons estranhos ao amanhecer, e os cientistas ainda não conseguiram explicar de onde vem. E claro, não podemos esquecer que em algumas regiões as mulheres ainda carregam potes de barro na cabeça, como faziam há 100 anos, e isso não é um espetáculo para turistas. Então, prepare-se, temos uma emocionante viagem pela frente por este país enigmático, onde praias deslumbrantes e natureza selvagem coexistem com a pobreza e as consequências da guerra civil. Fato 1. Moçambique, coquetel cultural e maravilhas naturais. Que tal isso? Moçambique não é apenas mais um país africano na costa sudeste, é uma verdadeira paleta de contrastes, onde cada canto é permeado pela história colonial. Com 2.500 quilômetros de litoral ao longo do Oceano Índico, esta terra oferece mais do que apenas a oportunidade de se bronzear ao sol. Aqui você encontrará uma rica diversidade natural, desde águas esmeraldas até reservas selvagens, onde elefantes e girafas vagam livremente, como se ninguém os tivesse tocado. As tradições locais são uma história à parte. Por exemplo, nas aldeias, você pode ver os mais velhos transmitindo seus conhecimentos sobre danças e rituais que se mantêm desde que Portugal deixou sua marca neste país. Por que Moçambique permanece pouco conhecido para a maioria dos turistas? Talvez seja por causa dos estereótipos sobre a África como um todo, ou talvez porque o país ainda não teve a chance de revelar plenamente seus tesouros. Mas, como mostra a experiência, quanto menos você ouviu sobre um lugar, maiores as chances de que ali se escondam verdadeiras joias. Pronto para desvendar os mistérios desta incrível nação, onde cada passo pode se tornar uma descoberta? Fato 2. As praias esquecidas de Moçambique. Um paraíso sem multidões. Se você achava que todas as melhores praias do mundo já estavam ocupadas por turistas, Moçambique está pronto para te surpreender. Aqui você encontrará praias de areia branca e água azul turquesa que parecem ter sido pintadas por um artista que não sabia da existência de pessoas. Sim, você não leu errado. Conheça os verdadeiros cantos paradisíacos onde você pode se sentir um desbravador, e não parte de um fluxo turístico. Praias como Praia de Garua e Praia da Halala parecem feitas para aqueles que desejam escapar da civilização e desfrutar do silêncio, onde os únicos vizinhos serão as estrelas do mar e aves raras. Imagine-se deitado na areia branca com apenas o som das ondas e uma leve brisa ao seu redor. Nada de música irritante da praia vizinha, só você e a natureza. Moçambique, nesse aspecto, é como um diamante escondido. Nem todos conhecem suas joias, o que o torna ainda mais atraente. Você não precisará lutar por um lugar ao sol, pois essas praias ainda permanecem à sombra do turismo de massa. Aqui, você poderá descalçar-se sem constrangimentos, brincar na água cristalina e aproveitar um pôr do sol que parece ter sido encomendado especialmente para os românticos. Portanto, se você quer encontrar seu próprio canto injustamente esquecido do paraíso, vá para Moçambique e você poderá dizer: Eu fui o primeiro a estar lá.
Fato 3. Tesouros submersos. Uma história de piratas nas costas de Moçambique. Se você pensou que todas as histórias de piratas ficaram apenas nos livros e nas telas, é hora de repensar isso. Ao largo da costa de Moçambique, como em um velho filme sobre corsários, são regularmente encontrados navios portugueses afundados que escondem em suas entranhas artefatos e ouro. Isso mesmo, você não ouviu errado. Verdadeiros tesouros que aguardam seus buscadores. Moçambique não é apenas praias e natureza, é também um verdadeiro celeiro de histórias que podem ser desenterradas, literalmente, ao olhar para debaixo d'água. Arqueólogos e caçadores de tesouros, como modernos capitães, exploram o fundo do oceano em busca de relíquias e moedas de ouro que já mudaram o destino de muitas pessoas. Vou ser sincero, isso é não apenas emocionante, mas também perigoso. O mar aqui pode ser tanto gentil quanto severo, e os piratas do passado deixaram não apenas riquezas, mas também muitos mistérios. Portanto, se você sonha com uma verdadeira aventura, equipe-se com um cilindro de mergulho e prepare-se para a busca, pois nestas águas se escondem não apenas tesouros, mas também histórias que merecem ser contadas. Cada artefato encontrado é um pedaço da história que pode revelar como as pessoas lutaram por suas vidas e riquezas, como sonharam com liberdade e aventuras. Não perca a oportunidade de se tornar parte dessa história de piratas, onde cada mergulho pode abrir novos horizontes. Fato quarto: o chamado dos antigos rituais místicos de Moçambique. Se você pensa que as tradições africanas ficaram restritas aos livros didáticos, está profundamente enganado. Em aldeias remotas de Moçambique, antigos rituais ainda vivem, passando de geração em geração como um velho e bom amigo. Aqui, os xamãs, vestidos com máscaras coloridas, não apenas entretêm os turistas, eles conduzem cerimônias reais, imbuídas do espírito dos ancestrais. Essas danças rituais não são apenas movimentos bonitos, mas um mundo inteiro onde cada passo e cada gesto tem significado. Você pode ver os moradores se reunindo ao redor de uma fogueira para prestar homenagem aos espíritos da natureza, e isso não é um espetáculo, mas uma expressão sincera de fé que permeia cada célula de suas vidas. Diferente de muitos outros destinos turísticos, aqui não há encenação, apenas magia pura e genuína, uma conexão com os ancestrais que pode ser sentida no ar. Quando os locais colocam suas máscaras, não apenas se transformam, mas absorvem a força de seus antepassados. Não se trata apenas de tradições, mas de uma filosofia inteira que ensina o respeito pela terra e entre si. Portanto, se você está interessado em como é a vida verdadeira, com seus rituais e crenças, vale a pena se aprofundar no país, onde cada dança não é apenas uma diversão, mas um legado vivo que nos faz refletir sobre como todos estamos conectados ao passado. Fato 5. Mulheres misteriosas com jarros. Cultura e cotidiano de Moçambique. Se você pensa que as imagens tradicionais de mulheres na África servem apenas para fotos turísticas, claramente falta informação. Em cantos remotos de Moçambique, as mulheres, como verdadeiras guardiãs da cultura, carregam jarros com água sobre as cabeças, como se isso fosse parte delas mesmas. E acredite, não é apenas por beleza, é uma necessidade vital. Cada vez que vão buscar água, atraem olhares, mas não por admiração, e sim para mostrar sua força e habilidade. O rosto dessas mulheres, adornado com argila branca, não é apenas maquiagem, mas um símbolo de sua identidade e pertencimento ao clã. Cada linha, cada forma, cada padrão em seus rostos conta a história de suas famílias e povos, que elas carregam consigo através das gerações. As joias que usam não brilham apenas ao sol. Elas falam sobre status,
rituais e como se veem neste mundo. Essas tradições não são trajes teatrais, preparados para desfiles, mas parte do cotidiano que permeia cada minuto de suas existências. Cada ida à fonte, cada olhar no espelho, cada toque em suas joias. É um lembrete de quem realmente são. Portanto, se você deseja ver a verdadeira cultura e não uma imitação, vale a pena prestar atenção a essas mulheres. Elas vivem em um mundo onde tradições e cotidiano se entrelaçam, criando um quadro único de vida que faz refletir sobre os verdadeiros valores. Fato 6. Beleza e pobreza. O contraste da vida em Moçambique. Parece que a natureza foi generosa ao presentear Moçambique com paisagens vibrantes, mas, na verdade, isso é apenas uma moldura enganosa para uma realidade dura. Os habitantes locais podem admirar as praias pitorescas e as colinas verdes, mas em suas vidas não há nada fácil. Moçambique ainda figura entre os países mais pobres do mundo. O acesso à medicina aqui é mais uma exceção do que uma regra. Se você pensa que isso é um eco do passado, está muito enganado. Médicos estão indo embora e os hospitais muitas vezes ficam vazios, porque simplesmente não há equipamentos e medicamentos. A educação também não está em melhores condições. Livros didáticos são um luxo e professores são uma raridade. Crianças que perambulam pelas ruas sonham não com as melhores universidades, mas apenas em aprender a ler e escrever. E assim, em meio a essa pobreza, surge um contraste absurdo. Tecidos coloridos, mercados vibrantes, sorrisos de pessoas. Você se depara com a verdadeira beleza, mas percebe que por trás dela se esconde uma realidade aterradora. Os moradores se acostumam a esse contraste, que se torna parte de seu cotidiano. Portanto, ao olhar para essas paisagens deslumbrantes, lembre-se de que por trás de cada imagem bonita se escondem inúmeras histórias de sobrevivência, luta e resiliência. A vida aqui não é apenas beleza, mas uma verdadeira drama que se desenrola em meio a cenários idílicos. Fato 7. Unidade viva. Homem e natureza no arquipélago de Quirimbas. O arquipélago de Quirimbas, em Moçambique, não é apenas um pedaço de terra cercado pelas águas azul turquesa do Oceano Índico. É um verdadeiro oásis para a vida selvagem, onde raras tartarugas marinhas, golfinhos e manatins encontram seu refúgio. Os habitantes locais não apenas vivem próximos à natureza, como verdadeiros guardiões, eles preservam esse frágil equilíbrio entre tradições e modernidade. Imagine, nessas ilhas, onde os sons das ondas se misturam aos cantos dos pescadores locais, as pessoas não só pescam, mas também participam ativamente da proteção da sua fauna marinha. Eles entendem que, sem golfinhos, tartarugas e manatins, este paraíso se tornaria um deserto desolador. É notável que em Quirimbas exista uma cultura inteira dedicada à preservação de um modo de vida tradicional que respeita a natureza. Isso não é apenas uma frase em um papel. Eles realmente se preocupam com suas águas e costas, como se fossem da família. Por exemplo, quando escutei os locais explicando às crianças por que não se deve pegar as tartaruguinhas, percebi que não era apenas uma lição, mas uma filosofia inteira, transmitida de geração em geração. E sim, aqui não há as armadilhas turísticas habituais, praias pagas e boates barulhentas. Este é um lugar onde homem e natureza coexistem em harmonia. E se algum dia você decidir visitar Quirimbas, esteja preparado para uma verdadeira imersão neste mundo incrível. Fato 8. O conflito das eras. O patrimônio arquitetônico de Maputo. Na capital de Moçambique, Maputo, a arquitetura é uma verdadeira cápsula do tempo, onde o estilo colonial seduz o olhar com sua ecletividade.
Ao caminhar pelas ruas, é impossível não notar os antigos edifícios que parecem transportar você para uma época em que a vida dos colonizadores pulsava por aqui. Um dos exemplos mais marcantes é a estação ferroviária, projetada por um aluno do próprio Gustav Eiffel. Sim, aquele Eiffel que nos presenteou com a Torre Eiffel em Paris. Não é apenas uma estação, é um símbolo da mistura de culturas, onde a arquitetura europeia encontra as tradições africanas. Ao passar por ali, sente-se o ar carregado de espírito de aventura e histórias que se perderam no labirinto do tempo. Não é à toa que Maputo é considerada um dos lugares mais interessantes para os amantes da arquitetura. Os edifícios aqui não são apenas pedras, são páginas inteiras da história que narram o passado colonial e sua influência na modernidade. Por exemplo, as antigas fachadas, adornadas com arcos e varandas, podem contar como os habitantes locais um dia resistiram ao jugo colonial, preservando suas tradições em meio a influências estranhas. Este lugar é como um colagem, onde cada elemento, desde os padrões nas paredes até o estilo das janelas, fala do tempo em que Maputo era um importante ponto comercial. E sabe, mesmo que você não ame arquitetura, ao simplesmente passear por essas ruas, sentirá como a história penetra em sua alma, fazendo você refletir sobre quão profundamente o tempo e as influências culturais podem transformar tudo. Fato 9. O sabor de Moçambique, quando o mar encontra as especiarias. Em Moçambique, a culinária é uma verdadeira sinfonia de sabores, onde os frutos do mar desempenham o papel principal na orquestra gastronômica. Se você ama peixe fresco, camarões e moluscos, aqui não há como escapar. Os pratos são preparados com molhos picantes que adicionam fogo e personalidade a cada pedaço. Especialmente populares são as combinações com leite de coco. Imagine um curry aromático com camarões que se funde suavemente com as notas adocicadas e de nozes do coco. Mas isso não é tudo. A farinha de milho e o amendoim também entram em cena, acrescentando seus acentos únicos aos pratos. E o pimenta piri-piri é como a cereja do bolo para os amantes de emoções fortes. Há uma iguaria local chamada frango piripiri, que pode queimar sua língua, mas deixa uma impressão inesquecível, fazendo você voltar por mais. Se você pensa que simplesmente comer é tudo o que a culinária local pode oferecer, está profundamente enganado. É um verdadeiro ritual, onde os pratos são servidos com amor e respeito pelas tradições. Os habitantes locais se orgulham de seu legado culinário, e isso é visível. Em cada mercado de rua, em cada café onde você pode experimentar as delícias locais, você sentirá que a comida não é apenas combustível, mas parte de suas vidas. Então, ao viajar para Moçambique, não se esqueça de trazer coragem gastronômica. Fato 10. Vozes da Antiguidade. A paleta linguística de Moçambique. Em Moçambique, as línguas não são apenas um meio de comunicação. São verdadeiros monumentos vivos da cultura, que, como antigas árvores, estão enraizadas na terra e se estendem em direção ao céu. Aqui, em dezenas de línguas tribais, não se fala apenas, mas cria-se mundos inteiros, transmitindo histórias por meio de contos, canções e rituais que, em sua profundidade e beleza, podem ofuscar qualquer obra de arte. Muitas dessas línguas não têm escrita, e isso não é apenas uma lacuna na educação, mas uma característica única que as torna ainda mais valiosas. Imagine que cada palavra é como uma centelha, acendendo o fogo da memória, e cada história é uma ponte entre gerações, permitindo preservar a cultura em sua forma mais pura. A paleta linguística de Moçambique é tão diversa que às vezes parece que você entrou em um museu de sons, onde cada som é uma exposição à parte.
Você já ouviu como soa uma língua que existe apenas na tradição oral? Não é apenas um conjunto de palavras, mas uma verdadeira sinfonia, onde as entonações e o ritmo desempenham um papel fundamental. Os habitantes locais falam com orgulho sobre suas raízes e línguas, e esse sentimento de pertencimento à cultura permeia tudo, desde conversas simples até grandes eventos comunitários. Eles entendem que a língua não é apenas um meio de troca de informações, mas a base da identidade. Nesse contexto, a língua torna-se não apenas um meio de comunicação, mas um poderoso instrumento de preservação da história. Moçambique não é apenas um país, é um verdadeiro caleidoscópio, onde rituais e tradições ancestrais se entrelaçam com tesouros do passado e a natureza selvagem. Aqui, cada tribo, cada canto da terra é uma crônica viva, repleta de sabedorias e histórias que, como um cobertor de retalhos, conectam gerações. Ao observar os habitantes locais, é difícil não notar como eles preservam suas tradições com orgulho, apesar de todos os desafios que enfrentam. Não se trata apenas de sobrevivência, é uma luta pela identidade, um patrimônio cultural que se torna especialmente valioso em um mundo que busca a uniformização. Moçambique é um lugar onde a natureza intocada respira em harmonia com a cultura e onde cada ritual é como um toque com a antiguidade. Se esses fatos te impressionaram e você quer saber mais sobre países tão incomuns quanto Moçambique, não hesite em se inscrever no canal. Deixe seu like neste vídeo se algo te surpreendeu e compartilhe nos comentários qual fato foi uma verdadeira revelação para você. Vamos juntos explorar um mundo repleto de mistérios e descobertas.